Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês, galera? Antes de qualquer coisa, olha só, tem uma notícia muito boa para você que estava aguardando os produtos da loja, galera. Eu já tenho em mãos aqui anéis Salvatore, anéis do Daemon, anéis do Stefan. Saca só nessa imagem que eu vou te passar agora. São dois produtos que estão aqui. Já está definido o tamanho do anel e várias outras coisas muito legais. Em breve eu irei colocar na loja juntamente com outros produtos, colar da Helena, colar da Catherine. Então eu quero que você nos siga no Instagram se você não nos segue. Nosso Instagram é canal Mystic Falls. Só colocar lá no Instagram e seguir. Acompanhe, galera, porque eu vou colocar informações por lá assim que os produtos estiverem disponíveis. Se acontecer alguma coisa e eu for disponibilizar o produto de alguma outra forma, eu vou divulgar primeiramente lá no Instagram. Então corre lá que já tem produto e em breve eu vou colocar na loja. Se você tiver com alguma dúvida, mande mensagem pelo direct que eu vou tirar a dúvida de você e a gente vai conversar sobre isso para você ter esse produto, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje, finalmente nós vamos falar sobre o final de Diário de um Vampiro. Muita gente estava pedindo e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo, galera, ele pode ficar um pouquinho grande porque tem muita informação que eu separei por tópicos para vocês. Essa última temporada, a 8ª temporada, galera, foi a temporada que muita gente teve dúvida, principalmente no episódio finale, no último episódio, o episódio 16. Então eu separei algumas dúvidas de vocês também que eu vou tirar. Então a gente vai dar uma recapitulada no que aconteceu. Vou dar a minha opinião. Esse vídeo também é para eu deixar a minha opinião e você vai deixar a sua nos comentários. Se você já está gostando disso, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e compartilhar para os amigos para que todo mundo venha se tornar um morador de Mystic Falls, beleza? Então bem-vindo a mais um Mystic News. Então, galera, como eu falei anteriormente, esse vídeo é para deixar opiniões e eu vou deixar a minha inicialmente. Depois que a Nina saiu da série no final da 6ª temporada, acredito que a série ela caiu um pouco de produção, só que aconteceu muitas coisas boas também que a gente pode citar e eu separei algumas para falar para vocês, beleza? Os pontos positivos que aconteceu, como por exemplo, eles trouxeram e reinventaram a personagem da mãe do Daemon e do Stefan, a Lily, e eu achei isso incrível porque antes pouco falaram dela. Eu acredito que nunca falou, né? Porque eu não lembro. Se tiver falado, foi uma passagem bem apagada. Era só o pai deles que eles tinham mostrado, né? Falando que o pai deles que atiraram neles, que matou eles e tal. Criar essa personagem que é a mãe deles, e isso foi muito incrível. O crescimento do personagem do Enzo também, ele cresceu muito nessas últimas temporadas e vários outros personagens que também cresceram. Teve a questão das hereges, vários outros personagens que foram aparecendo. Mas indo lá pro final, na 8ª temporada, o que eu achei incrível foi a questão das sereias, né? Até o próprio post da 8ª temporada já era aquela mão de velha, meio de monstro, segurando a cabeça do Daemon, segurando a cabeça do Enzo. Teve aquele mistério, pô, de quem seria a sereia. No final da 7ª temporada, quando lançaram esse post aí referente à 8ª temporada, muita gente acreditava que a sereia seria a Catherine, né? Seria a volta da Catherine, mas acabou que não foi. Então deu aquele mistério ali pra Sybil. Depois ele teve aquele outro mistério para descobrir quem seria a irmã da Sybil. Então na minha opinião foi algo incrível e algo bem legal. Eu não gostei muito dessa questão do Cage, né? O diabo e tal. Eu achei muito, na minha opinião, não teve muita criatividade, principalmente com a morte das sereias, né? Elas fizeram tanta coisa e depois simplesmente queimaram. O final não foi um final tão esperado, né? Muita gente não gostou. A temporada em si, para mim, teve questões de altos e baixos, né? A criatividade em certas partes foram excelentes e outras partes deixaram a desejar. Essa é a minha opinião. Então vamos falar sobre o último episódio
episódio, o episódio 16, a gente vai relembrar mais ou menos o que aconteceu e depois eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá então. Na primeira parte ainda estava rolando toda aquela história de que a Catherine está no comando do inferno e que ela mandou a Vicky tocar o sino. Outra coisa que ficou meio que sem sentido, porque a Catherine deixou bem claro que ela mandava no diabo, ela mandava no Cade, né? Que o Cade ficou interessado nos irmãos Salvatores porque era a vontade dela, então ficou meio sem sentido. Esse episódio em si, galera, esse último episódio 16, passou a entender que tinha muito, eles quiseram passar muita informação que não passaram na temporada nesse último episódio. Por quê? Porque no último episódio a Nina aparece. Então nessa volta da Catherine, nessa aparição da Catherine novamente, eles quiseram passar muita coisa, então teve vários buracos e coisas sem sentido. Beleza? Vamos continuar aqui. Eles perceberam ali que não tinha jeito de parar a Vicky e resolveram tirar todo mundo da cidade, né? O Matt falou ali que tava com vazamento de gás e saiu todo mundo da cidade. Os irmãos Salvatore, eles não poderiam sair da cidade porque o Damon não deixaria a Helena, né? E o Stefan não deixaria o Damon. E tem a Caroline também, que não quis deixar o Stefan, mas depois ela cumpre a promessa de ficar com as filhas dela e sai com o Rick. Beleza? E aí que vem a importância da personagem da Bonnie, galera. Como que a Bonnie é importante. Vocês já perceberam que tudo que acontece, quem salva o dia, geralmente passa pelas mãos da Bonnie. Sempre é a Bonnie que dá um jeito, que tem alguma ideia, que usa os poderes, que se arrisca a vida, que quase morre. E é sempre ela que faz 90% do caso para poder salvar o dia. E aí que vem a parte complicada. Presta atenção que é a partir dessa parte que todo mundo bugou a mente. Muita gente não entendeu. Então qual que seria o plano da Bonnie? O sino ia mandar todo o fogo do inferno, que era o plano da Catherine, e matar todo mundo. Então o que ela pensou? Quando o fogo sair, vou puxar o fogo e vou mandar ele de volta pro sino. Então o fogo ia sair do sino, ia passar pelos túneis até a Bonnie, onde que ela estava no arsenal, e quando chegasse lá ele ia mandar o fogo de volta. Esse foi o plano dela, beleza? Então vamos lá. Eles queriam matar a Catherine, correto? E para matar ela precisa ser consumida por esse fogo que vai sair do sino e, portanto, está nos túneis quando a Bonnie fizer o feitiço. Só que ela não vai por conta própria, obviamente. Então um dos irmãos tem que ficar com ela para segurar. O Stefan usa o argumento do Damon ter que ficar com a Helena e tudo mais, e de que ele é humano agora e não tem mais muitos dias de vida. Mas o Damon usa todo o altruísmo que construiu nos últimos 8 anos e compele o Stefan a sair de lá. Obviamente que eles usaram isso como um suspense, né? Mas quando o Damon compele o Stefan, obviamente o Stefan é um ex-vampiro, então ele usaria a verbena. Só que ele começou a sair e andar como se ele tivesse hipnotizado. Ele estava usando verbena e vai lá, pega a seringa e suga o sangue dele para colocar no Damon. É até bom lembrar dessa questão de cura. Muita gente pergunta por que quando o Stefan recebeu a cura, ele não ficou velho igual a Catherine. Mesmo o Stefan sendo humano, ele não envelheceu. Por quê? Porque ele estava com a cura. Mas a partir do momento que ele tira a cura do corpo dele, passa pro corpo de outra pessoa, igual ele passou pro Damon, aí sim ele envelhece. Então foi esse um dos motivos que ele usou para se matar. Ele trocou de lugar com o Damon porque ele sabia que logo ele ia envelhecer rapidamente, iria morrer de velhice, assim como aconteceu com a Catherine, beleza? Tava esquecendo dessa dúvida e agora eu esclareci pra você. Por que o Stefan, sendo humano, estava mais forte do que a Catherine, que é uma vampira de 500 anos? A Catherine, quando ela morreu, vocês lembram que ela envelheceu? E quando a Catherine morreu, ela morreu como humana, na verdade como um viajante. Então ela tinha força física de humano. Então por isso que quando ela volta nessa 8ª temporada, ela não estava com os poderes de vampiro. Por isso que o Stefan, mesmo sendo humano, ele conseguia imobilizar ela. Toda hora eles esfaqueavam ela e ela morria, ia pro inferno e voltava. Eles faziam isso toda hora, né? Por que eles não algemavam a Catherine e jogavam ela no fogo? Muita gente falou isso. E é aqui que vem outra dúvida, galera. Presta atenção. Tem uma cena que o Damon está com a Catherine em uma salinha e eles viam o fogo passar. O fogo passou vazado ali pelo lado de fora. Por que eles não algemavam a Catherine e simplesmente jogavam ela no fogo quando o fogo passou? Não tinha necessidade de um ser sacrificado para que a Catherine morresse. Toda vez que eles matavam a Catherine, ela voltava para o inferno, só que rapidamente ela acordava novamente. Então eles mataram ela várias vezes e toda vez que eles faziam isso, ela voltava mais rápido. Então por isso que não dava pro Damon jogar a Catherine no fogo. Para matar ela, eles tinham que esfaquear ela na hora que o fogo estivesse voltando da Bonnie para o sino, e foi exatamente isso que aconteceu. Um destaque que eu quero dar é que essa cena da Bonnie parando o fogo, com todas aquelas ancestrais, do Enzo apareceu, a avó dela apareceu, aquela cena foi incrível, uma das melhores
de Diário de Vampiro de todas as temporadas. Aquela cena foi uma das mais emocionantes, muita gente chorando aí naquela cena, foi incrível. E quando aquele fogo estava voltando para o inferno, foi justamente a hora de que um deles teriam que se sacrificar, esfaqueando a Catherine. Ela voltaria para o inferno, assim o fogo entraria no sino, explodia lá dentro e matava ela, matava a Catherine e todo mundo que estivesse lá no inferno. Eu ainda não concordei de um deles terem que morrer no final. Outro ponto que eu acabei não concordando foi o fato da despedida, né? O Stefan não teve a oportunidade de se despedir da Caroline, foi uma mensagem, né? Ela ligou para ele, deixou uma caixa postal para ele, mas ele não teve a oportunidade de frente a frente dar aquela despedida assim, sabendo, né, que ele iria morrer. Eles se despediram lá na escola, aquela hora que eles deram um beijinho e tal, mas não conta, então ela não teve essa oportunidade e eu achei que isso foi muito pouco. Por quê? Os dois se casaram, o Stefan ia morrer e a Julie não deixou eles se despedirem de verdade. Aquele abraço forte, aquele beijão e tal, sabendo que ele ia morrer, e a Caroline não conseguiu se despedir dele, então eu achei isso muito, muito triste. Outra dúvida de vocês é o que aconteceu com o Damon e com a Helena. No final, uma das últimas cenas, esse último episódio foi muito corrido, tinha muita coisa acontecendo e eu acho que essa questão do clima do Ian e da Nina não estava tão legal assim, até porque o Damon e a Helena que sempre teve todo aquele fogo, toda aquela paixão e tal. E quando chega ali no último episódio, na última cena, pô, eles ficaram um mó tempão sem se ver. Ele sai de perto do túmulo do Stefan. Quando ele sai pro lado de fora, a Helena tá de frente com ele e deu um sorrisinho pra ela. Depois foi lá pra abraçar e deu um beijo que não foi um beijo, né? A gente viu ali que não foi boca na boca praticamente. Então, e o clima, a gente viu que o clima não tava tão legal assim. Outra observação, muita gente criticou sobre a peruca que a Helena estava usando, né? E a peruca da Helena e a peruca da Catherine, que não conseguia prestar atenção na personagem porque a peruca não tava legal. Eu particularmente vi que realmente estava estranho, mas eu não vou criticar isso. Isso é um ponto só que eu estou falando que outras pessoas observaram. A Helena estava com o cabelo curto, então usou peruca naquela primeira aparição dela, por isso que estava um pouco estranho. Muita gente estava falando, por que o rosto da Helena estava estranho? Com aquele cabelão grandão. E a última dúvida que eu deixei aqui para vocês é sobre o futuro do Damon e da Helena. Naquela cena final que a Helena está sentada lá no cemitério, perto do túmulo do Stefan, ela está anotando no diário, ela fala que ela estudou medicina fora de Mystic Falls, depois voltou porque ali que era o lugar dela. Aí depois o Damon chega ali, lembrando que o Damon agora ele já é humano, né? Porque o Stefan aplicou a cura nele. O que eles deixaram entender? Mostrou ali o Damon e a Helena andando de mão dada, depois o Damon some e a Helena olha pro lado e vê todo mundo, todos aqueles personagens. Isso eu achei muito legal, a aparição dos personagens antigos. A Jenna, os pais da Helena, apareceu o John Gilbert. Então isso eu achei muito legal. O que eles quiseram dizer? Inicialmente ninguém entendia